Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela não apenas nos forma, ela nos transforma. Não apenas nos informa a respeito de coisas que aconteceram historicamente, mas ela nos forma como um moleiro transformando um vaso, como um artista moldando, um artesão moldando uma obra de arte. Isso é maravilhoso. Quando nós lemos a respeito desse texto, eu me lembro a respeito de quem nós somos e de quem nós achamos ser. Nós temos achismos de nós mesmos. Você tem achismos de quem você é. Nós temos, as pessoas acham coisas de nós. As pessoas traçam personalidade de quem nós somos. Isso é muito normal. Nós criamos identidades a respeito de nós mesmos, que nós desenhamos e arquitetamos coisas e arquitetamos construções a respeito de quem nós somos para as pessoas. De certa forma, as pessoas constroem críticas e aspectos a respeito de nós, sejam boas ou sejam ruins. E esse texto vai falar a respeito disso. Talvez você, certa feita, tenha moldado um pouquinho da forma sua de lidar quando você está fora da sua casa e quando você está dentro da sua casa. Talvez a nossa forma de lidar com as pessoas seja diferente da forma como nós lidamos dentro de nós mesmos. Tem coisas que só nós sabemos. Tem coisas que nem nós sabemos, mas só Deus sabe. A respeito de quem nós somos, a respeito de nossa identidade. É disso que eu quero falar com vocês. O Evangelho de João, ele começa diferentemente dos Evangelhos de Lucas ou de Mateus, por exemplo, demonstrando uma narrativa que é um pouco mais teológica. João, ele começa o seu Evangelho falando a respeito do Verbo. Ele começa dizendo a respeito do Filho de Deus que veio como Verbo, aquele pelo qual demonstrou sua graça diante de nós, mostrando quem Ele é a respeito da sua verdade. Mas agora ele não vai falar primeiramente da infância de Jesus, ou a respeito do seu ministério. Ele começa falando a respeito de um homem chamado João, também chamado de Batista ou batizador, aquele que batizaria o Senhor Jesus Cristo. Você conhece essa história? João Batista era filho de uma mulher chamada Isabel e Zacarias. O que nós esquecemos muitas das vezes é que Zacarias e sua esposa eram estéreis, eles não podiam ter filhos, ficaram velhos, e tamanha foi a sua velhice, mas a sua esperança acabava. O livro, se você vê a partir do Antigo Testamento, o último profeta a profetizar foi o profeta Malaquias. E na teologia, meus irmãos, nós vemos que existe um período de 400 anos onde Deus não fala mais com nenhum profeta. Depois do profeta Malaquias ali, tem uma página em branco na sua Bíblia, e essa página demorou 400 anos para ser escrita, até os evangelhos. Parece que nós chamamos isso de silêncio profético, onde Deus não falou mais com ninguém, onde houveram muitas revoltas, onde houveram muitas pessoas que se revoltaram contra os romanos, contra os babilônios, e chegaram onde está agora, na plenitude dos tempos, onde Jesus nasce, e nós conhecemos a história. Mas a história não começa com apenas o Filho de Deus aqui, começa com um homem que era filho de um sacerdote e de uma mulher. Só que o maior problema aqui é que esse homem aqui, João Batista, ele nasceu de pais que eram estéreis, de uma mulher que não podia ter filhos e que chega no final da sua vida sem ter filhos, sem esperança, sem uma heráldica. Entendendo que a esterilidade de sua mãe, Isabel, era marcada por uma derrota de meio da sociedade. As mulheres olhavam para as outras e acusavam porque elas não podiam ter filhos. Não ter filhos, meus irmãos, não era apenas uma forma de você se livrar desse mundo que escraviza as mulheres, como hoje pensam, né? Que a mulher, ela precisa ser livre do universo masculino e dos filhos, por causa que senão ela vai estar sendo escravizada pelo patriarcado. Não. No conceito bíblico, o filho, a mulher ser fértil, era uma questão de honra. Você ter um filho era uma heráldica, era a sua herança. Você ia levar o seu filho ia levar o seu nome para todas as gerações. Isso era uma honra. Nós vemos no Antigo Testamento Ana, mãe de Samuel, quando ela olha para outra esposa do seu marido, Penina, e a outra esposa do seu marido zomba dela porque ela não pode ter filhos. E ela ora ao Senhor, se entrega o seu coração, balbuceia a sua boca por causa que ela não podia mais falar por causa da sua oração. E ela pede um filho para o Senhor, e o Senhor a honra. Nós vemos agora no Novo Testamento também, assim como todas as mulheres dos patriarcas, a mulher de Abraão, Sarai, a mulher de Isaac, que era Rebeca, a mulher de Jacó, que era Raquel,
Todas elas eram estéreis. A mulher de Sansão, por exemplo, no livro de Juízes, a mãe de Sansão no livro de Juízes, todas eram estéreis. Nós vemos agora no Novo Testamento uma mulher estéril também, Deus agindo no meio da impossibilidade, nasce um filho mesmo assim dela, para mostrar que Deus quer utilizar a desonra dessas mulheres por não terem filhos, a infertilidade dessas mulheres, como Deus quer mudar a desonra delas para a honra. É por isso que a mãe de Isabel, a mãe de João, Isabel, ela se coloca diante de Deus e dá graças a Ele por causa disso, por causa que o Senhor retira a vergonha dela. Mas agora, nos evangelhos, mais para frente nós vamos ver que teve uma mulher, que ela não era desonrada por ser estéril, por causa que ela era virgem. Ela não podia ter filhos por causa que ela era virgem, ela era desposada por outro homem. Mas Deus, Ele gosta de trabalhar improváveis. E Ele coloca um filho naquela mulher. Diferentemente de cerrar a fertilidade dela, como fez com Ana, como fez com Isabel, Deus coloca um filho naquela mulher, sendo virgem e desposada daquele homem. E o que acontece? A vergonha vem, ela se torna desonrada. Demonstra que o nosso Salvador, Ele, diferentemente das outras mulheres que Deus retira a desonra delas para poder honrá-las com filhos, desonra uma mulher, para poder mostrar que o nosso Salvador nasce no meio de uma desonra. Porque nós somos desonrados pelo nosso pecado. Mas Deus nasce de uma virgem para demonstrar que no meio dessa desonra, no meio da sociedade, o Salvador nascerá e terá uma vida perfeita, sem pecado. É por isso que agora nós entramos no livro de João. E João é João Batista, filho de Isabel e filho de Zacarias. Ele vai dar o testemunho diante de Deus. Ele batizava pessoas. E a palavra de Deus diz que ele não era o Cristo, mas afirmava a respeito da luz. É por isso, meus irmãos, que acompanhem comigo no versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Aqui nós vemos o retrato de sacerdotes e levitas com medo a respeito da revelação do Messias. Eles não queriam perguntar para ter uma informação. Eles queriam perguntar para poder provocar, para poder ver se eles conseguiriam pegar João Batista, que era influente no meio da sociedade, que era influente no meio dos judeus, que batizava, que tinha uma vida ilibada. Queria demonstrar para ele: quem és tu? Vamos ver se você fala que você é o Messias. Vamos ver se você se engrandece aqui, se a sua identidade é essa mesmo, para que nós possamos matar você, para que nós possamos dizer que você é um herege, que você é um blasfemo. Mas João, ele não responde nada. Veja no versículo 20. Ele confessou e não negou. Preste atenção, meus irmãos, nesses dois verbos: confessar e negar. Ele confessa que ele não é o Cristo, mas ele não nega também. Veja aqui o que ele diz: eu não sou o Cristo. Isso é uma confissão, mas ao mesmo tempo é uma não negação. Ele diz: eu não sou o Cristo. Quantos de nós, meus irmãos, queremos ser o Cristo da nossa família? Quantos de nós queremos ser aquela pessoa que quer salvar a nossa família? E ao mesmo tempo nós nos frustramos, por causa que nós não somos. Esse é o drama da falsa identidade. Nós achamos que nós somos os salvadores da nossa família, nós somos os salvadores dos nossos filhos, nós somos aquelas pessoas que somos responsáveis pelos problemas que os outros fizeram por nós, e nós trazemos tudo isso para nós, e achamos que nós vamos resolver a nossa vida estudando, tomando remédio, por mais que isso seja legítimo, meus irmãos. Mas nós não buscamos um salvador, nós colocamos tudo isso sobre nós, ou sobre as outras pessoas, e achamos que nós conseguimos resolver o nosso problema. Quando achamos que o nosso problema é apenas uma doença, quando achamos que o nosso problema é apenas um problema financeiro, achamos que por causa que temos muito ou temos pouco, que nós precisamos investir mais em nós, empreender forças para que nós possamos demonstrar a nossa identidade. Porque nós somos os salvadores da nossa família, nós somos as pessoas que vamos resolver o nosso problema, porque o nosso maior problema eu resolvo. Mas aqui a palavra de Deus diz que não. O maior problema não está em você dizer quem você é. Talvez vocês fizeram já uma entrevista de emprego, não fizeram? E talvez aquela pergunta esmagadora que você não sabe a resposta é qual? Fale-me um pouco sobre você. Ou, quem é você, não é verdade? Não deu um embaraço na sua mente você pegar e falar: nossa, como é que eu vou responder agora quem sou eu? E às vezes você diz assim: não, porque eu sou formada nisso, eu sou formado nisso.
Não porque eu tenho tal especialização, trabalhei em tal lugar, eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa organizada. Mas isso não é sobre você. Não é quem você é. É sobre o que você pode fazer. O problema é que nós nos sentimos muito úteis. É que nós nos sentimos como que nós vamos resolver o nosso problema. Que nós vamos ser aquelas pessoas que vamos ter a resolução de todas as coisas. Quando eu era pequeno, eu achava que meu pai... Eu convivi com meu pai até uns 9, 10 anos. Eu achava que meu pai tinha a solução para tudo. Até que eu vi um momento que meu pai não tinha solução para tudo. E que ele chorava. E que ele se entristecia. Mas o problema é que nós construímos torres de marfim sobre nós. E achamos que nós podemos resolver qualquer problema. Nós somos os salvadores da nossa vida. E a resposta da palavra de Deus é que nós não somos os salvadores da nossa família. Nós não somos salvadores nem de nós mesmos. Nós não vamos salvar a nossa vida com conhecimento. Nós não vamos salvar a nossa vida com vitórias experienciais no trabalho. Com vitórias experienciais sobre nossos relacionamentos. Mas nós achamos e construímos isso. Achamos que nós podemos resolver e dizer quem nós somos. Mas João estava convicto de quem ele não era. Talvez a melhor resposta que nós possamos dizer agora é quem nós não somos. Do que nós somos. É mais difícil nós dizermos quem nós não somos. Porque o nosso coração está cheio de nós mesmos. Nós somos viciados em nós mesmos. O ser humano é um ser doente em si mesmo. Ele está viciado em colocar-se sempre a sua confiança em si mesmo. Vejamos os homens hoje. Os grandes governantes colocam sobre si e sobre suas decisões, sobre suas honras, sobre suas heráldicas, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles fazem, o poder de guerra, os poderios que eles podem fazer. Eles colocam primariamente aquilo que eles são poderosos. Mas nós conhecemos um Deus que, diferentemente de todos os heróis, diferentemente de todos os reis, governantes e outros deuses, se coloca primeiramente humilhado. Se humilha parcialmente no Antigo Testamento, inclinando os ouvidos para ouvir um ser humano pecador. Para mesmo assim, diante do pecado, diante da desonra do nome dele, diante do homem, o homem transgredindo o seu amor, o que ele faz? Ele se inclina para ouvi-lo. Ele mesmo assim diz para ele: vem cá que eu vou te mostrar as minhas promessas, porque eu sou. Qual que foi o grande lema que Deus deu para Moisés no monte? Senhor, quem és tu? Porque o faraó, ele quer saber, como é que eu vou dizer a respeito do Senhor? Ele diz: eu sou, te enviou. Eu sou. Isso não é nome, isso não é substantivo, isso é verbo. Ele está querendo dizer assim: olha, eu sou. Você não é, Moisés, mas eu sou. Foi a mesma coisa com Abraão. Abraão, de todas as mazelas que ele faz, de mentira, de prostituição, de adultério, Deus podia dizer para ele assim: Abraão, eu não quero mais você. Você me desonrou diante de todas essas coisas. Mas ele não faz isso. Porque a maior promessa não está em Abraão. É por isso que ele chega em Abraão e fala: Abraão, vem aqui, porque eu vou te lembrar as minhas promessas. E eu vou te lembrar a respeito de quem eu sou na sua vida. Deus quer mostrar uma coisa para nós, a respeito de quem nós não somos. Nós não somos os salvadores da nossa vida. Nós não somos os salvadores da nossa família. E todas as vezes que nós dizemos assim: olha, eu consigo, eu posso, eu vou conseguir, nós colocamos uma estátua de bronze como ídolo nosso e dizemos: eu sou meu salvador, eu não preciso de outro. Meus irmãos, quando angariamos nossa felicidade sobre alguém ou sobre nós mesmos, nós não precisamos mais de Cristo. Isso demonstra que nós podemos estar perdidos. Vejamos agora, meus irmãos, a respeito da segunda pergunta que eles fazem, no versículo 21. Eles lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, o que ele disse? Não sou. Mais uma vez. Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Não sou. Esse foi o grande lema dele. Parece que ele estava fazendo um joguinho com eles, né? Parece que ele estava dizendo assim: olha, eu não sou, eu não sou,
eu não sou. Lembre-se que eles estavam querendo tentar João Batista, para que eles pudessem encontrar uma falha ali nele, e para que eles possam dizer assim, será que ele vai dizer que ele é o Filho de Deus? Será que ele vai dizer que ele é o Messias? Será que ele vai dizer que é aquele que deveria vir? Ele se coloca diante disso e ele diz, eu não sou. Porque existia uma mentalidade no meio dos judeus, que o Elias ele voltaria e ungiria o Messias. Mas João Batista não estava preocupado com isso. Ele não está preocupado com status. E o nosso grande problema aqui é acharmos que nós somos alguma coisa. É construir diante de nós um ídolo que nós podemos resolver qualquer coisa. E achamos que nós somos aqueles que haveriam de vir. Isso acontece na igreja também. Por mais que confessemos Jesus com as nossas bocas e dizemos que Ele é Senhor, nós somos Senhor sobre a nossa vida. Nós colocamos expectativas sobre nós. Nós colocamos expectativas sobre os nossos filhos. Nós colocamos expectativas sobre a nossa liderança, sobre o nosso pastor. Sobre o quanto ele prega bem, sobre o quanto ele pode influenciar pessoas, sobre o quanto nossa igreja é grande, sobre o quanto nossa igreja é numerosa e poderosa para fazer algo, sobre quanto o nosso louvor é bom, sobre quanto as pessoas podem contribuir na minha igreja, mas isso não sustenta ninguém. Isso é fogo de palha. O Senhor quer demonstrar uma coisa para nós, queridos, que nós não somos os salvadores, nós não somos Elias. A nossa força não está na grandeza da nossa igreja, não está no poderio econômico dela, e não está na qualidade dos dons que nós temos, mas em Cristo, que torna-nos pessoas dignas e filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Existe um drama de identidade entre nós. O primeiro drama é um drama a respeito de quem nós somos com relação à nossa grandeza. Eu não sou Cristo, eu não sou o Salvador. O segundo é a respeito do que podem dizer a respeito de nós. Eu também não sou. Eu não sou. Isso não é uma autocomiseração, é apenas uma conclusão a respeito de quem nós somos. Porque talvez, não nós, mas as pessoas olhem para nós e coloquem em nós uma esperança que não pode ser colocada em homem algum. É por isso que João diz, eu não sou. E agora, em terceiro ponto, será que nós podemos confiar em nós mesmos com relação que nós somos a palavra de Deus? Será que João achava que ele era um profeta a ponto de dizer assim, não, eu vou trazer uma revelação nova? Eles perguntam isso, veja no versículo 21 ainda. És profeta? Ele diz, não sou, eu não sou. Veja que ele fala 3 vezes eu não sou, né? Parece que ele está negando tudo a respeito de si mesmo. Mas essa negação a respeito de si mesmo, ele quer demonstrar uma coisa. O ego dele já está transformado por Cristo. Ele não precisa de rótulos. Ele não precisa ser o reverendo tal. Ele não precisa ser o grande doutor. Ele não precisa ser aquele que percorreu todas os corredores da teologia, os corredores acadêmicos. Ele era alguém que estava convicto de quem ele era. E se estar convicto de quem ele é estar convicto de um ego que é controlado pela palavra de Deus. Quando você já viu uma pessoa que utiliza aquele argumento de autoridade? Não, você está errado, por causa que eu tenho doutorado nisso. Eu fiz um pós-doc. Eu fiz um mestrado nisso. Eu sei mais que você, por causa que eu já tenho mais idade que você. Quantas vezes você já fez isso? Já viu isso? Ou talvez nós fazemos isso, né? Olhamos para alguém e vemos que ela tem uma graduação, boa ou ruim, e achamos que ela pode ter algum tipo de virtude diante de Deus. Mas isso não resolve nada, meus irmãos. Deus quer demonstrar que a nossa maior riqueza não está nos nossos meios acadêmicos, na nossa intelectualidade. A nossa maior riqueza está em ser transformado por Deus e ser encontrado por Ele. Porque os diplomas vão virar palha um dia, vão virar cinzas. E o que ficará? O Senhor Jesus se encontra com um homem aqui em João capítulo 3, que ele era mestre da lei. Ele era um homem que conhecia a Torá, conhecia os profetas, conhecia os escritos. Mas faltava uma coisa. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, essa pessoa tão boa, tão inteligente, só falta Jesus. Na verdade falta tudo. Porque quando esse homem chega diante de Jesus, ele diz assim, mestre, na verdade ele não chama Jesus de mestre, ele fala Jesus. Ele vai encontrar Jesus de noite, demonstrando que ele não confiava naquele que haveria de vir.
E ele diz assim, olha, você tem feito grandes feitos aqui, não dá para dizer que você não é de Deus, né? Na verdade, ele estava querendo dizer outra coisa. Na verdade, no seu coração, ele está dizendo assim, olha, você faz tanto milagre por aí, por que você não faz aqui agora na minha frente? Assim como os outros mestres da lei fizeram com Jesus, com João Batista. Por que você não faz isso aqui? Você não é o Cristo, você não é aquele pelo qual haveria de vir, então faz aqui também. Jesus demonstra uma coisa para ele. Ele fala, você não sabe nada das Escrituras. Por causa que a maior riqueza não está em você ser um mestre da lei, em você ser um Nicodemos. A grande riqueza está em você conhecer a Cristo. João, na sua primeira carta, ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele fala, não tem alegria maior do que essa, riqueza maior do que essa, há de saber que os meus filhos andam na verdade. Não tenha outro tipo de ambição na sua vida, meus irmãos. Mais do que você ter dinheiro na sua conta, mais do que você ter sucesso na vida, do que você conhecer a verdade, que é o pleno conhecimento de Jesus Cristo. João sabia disso. João tinha o pleno conhecimento de quem ele era. João tinha o pleno conhecimento de que ele não era o Cristo, de que ele não era Elias, de que ele não era o profeta. Isso não é uma auto-humilhação, mas é uma auto-humilhação demonstrada em Cristo, em quem Deus é. Porque todos aqueles pelos quais, quando nós nos humilhamos, se você se humilha, você se exalta diante dos homens. Todo aquele que se humilha diante de Deus, se levanta diante dos homens. E é isso que Pedro diz na sua primeira carta. Ele fala assim, olha, humilhem-se diante do Senhor, que no tempo oportuno, Ele vos exalte. João Batista estava convicto a respeito de quem ele não era. Existia um grande problema em nós definirmos quem nós somos. Existe um grande problema em nós colocarmos e fazermos uma grande pintura em homenagem, em louvor a nós mesmos, por mais que utilizemos conceitos e termos cristãos. Nos esquecemos de quem nós não somos. Eu não sou Cristo. Eu não sou Salvador, você também não é Salvador. Me desculpe de falar isso, mas você, por si mesmo, não vai resolver o problema da sua vida. Não vai resolver esse problema que dura toda a sua história. Desde a sua infância. Existem traumas na nossa vida que até hoje nós não resolvemos. Mas você não vai resolver isso. Você não vai resolver o problema da sua família, o problema dos seus filhos. O primeiro ponto que você tem que dizer é que você não é o Salvador. Que você não é um Elias que vai fazer cair fogo do céu, que vai ressuscitar o filho da viúva. Você não é um profeta. Porque agora nós estamos diante da palavra de Deus. É por isso que os homens, diante daquele alvoroço, diante daquelas negações e confissões de respeito de João Batista, eles perguntam, veja no versículo 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E agora, esses homens falam, tudo bem, você já falou a respeito de quem você não é, mas me fala, quem você é, o que você fala a respeito de você mesmo? Ele não responde. Veja no versículo 23. Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Os fariseus perguntam isso é muito importante, sabe por quê? Por causa que ele vai citar o profeta Isaías. O profeta Isaías, um dos profetas mais extensos de todo o Antigo Testamento, e um dos mais respeitados entre os fariseus. E ele vai utilizar um termo aqui, olha, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Você vê os estudiosos explicando esse texto, o livro de Isaías é um livro muito difícil. Mas quando Isaías diz isso, ele está dizendo uma coisa. Quando você está no deserto, quem te ouve? A resposta é, ninguém. Quando você está no deserto, o que você vê? Nada. Quando você está no deserto, o que você pode fazer? Nada. Isaías e agora João Batista, como cumprimento dessa promessa, está dizendo uma coisa: eu sou a voz que clama no deserto. Eu estive no deserto, eu sei como é que é lá. Os eremitas, aqueles que viviam no deserto, eles tinham práticas de sobrevivência. Mas Deus, quando leva seu povo para o deserto, Ele deixa o seu povo louco. Ele tira do Egito da escravidão, atravessa o Mar Vermelho, e dá a lei no monte, e leva o povo para o deserto. É assim que acontece.
O próprio Elias vai para o deserto, diante da falta de chuva. O próprio Jesus, ele também vai para o deserto. Paulo, ele também vai para o deserto, fica 3 anos no deserto da Arábia. Mas ele está dizendo uma coisa aqui: eu sou a voz que clama no deserto. Ele está querendo dizer uma coisa, que existe uma coisa que vai nos ensinar a respeito de quem nós somos. Não mais quem nós não somos, mas a respeito de quem nós somos, que é a escola do deserto. A escola do deserto demonstra primariamente que nós precisamos de Deus. Quando Elias, quando o povo de Israel e quando João Batista, ele foi para o deserto, ele foi para mostrar uma coisa: eu preciso depender primeiramente de Deus, para depois demonstrar aquilo que eu posso fazer. O próprio Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Agora, João Batista está dizendo assim: olha, se você estiver na escola do deserto, você vai poder ouvir a minha voz. Deus quer nos chamar para ir para o deserto, não para poder nos humilhar, para poder mostrar o quanto Ele é mau, o quanto Ele é vingador diante dos nossos pecados. Ele quer nos levar para o deserto para mostrar que Ele depende somente de nós. Vocês que foram pais, que já tiveram seus filhos pequenos, filho de colo, ele não come sozinho, ele não se alimenta, ele precisa de alguém para limpá-lo, até que ele fique grande. Ele depende inteiramente de você. Deus quer nos levar para o deserto para que Ele cuide de nós, para que nós possamos ver para quem nós somos, limitados, pó, assim como a areia do chão que nós pisamos, para demonstrar que nós precisamos dEle. Na escola do deserto, nós aprendemos quem nós somos, e porque nós aprendemos quem nós somos, nós podemos nos humilhar de Deus. E quando Ele nos leva para o deserto, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa oração. Quando você está no deserto, você pode chamar para os 4 cantos, ninguém vai te ouvir. Mas sabe de uma coisa? Deus está lá. Talvez você esteja agora, nesse momento, nessa classe, que é a escola do deserto. Talvez você esteja no momento que você não entende, onde nada dá certo, onde nada rende na sua conta bancária, onde os portões do céu não se abrem, numa linguagem um pouquinho mais contemporânea, né? Onde nada que você coloca como empreendimento dá certo, onde nada como você coloca como motivo de vida dá certo, onde nenhum diagnóstico médico dá certo. Essa é a escola do deserto, onde nada dá certo, onde você olha para as pessoas e não consegue ver nada, onde você olha para a sua conta bancária e ela está igual Gênesis 1, vazia e sem forma. Quando você olha para a sua família e vê ela destruída. E parece que, diferentemente do Salmo, os céus parece que estão proclamando a ira de Deus. E o firmamento, o furor da sua boca, querendo nos devorar. Mas a escola do deserto mostra outra coisa. Mostra um Deus que é gracioso. Lembra com quem compararam João Batista? Com Elias. Elias, ele vai diante de Acabe. Nós não sabíamos de onde ele veio. Nós não sabemos muito bem onde foi Tesbe, como ele era tesbita. Nós não sabemos onde Elias era. Mas ele vai diante do rei Acabe, aponta o dedo naquele nariz daquele rei lá que se casou com uma mulher idólatra e mandona, que era Jezabel, e diz para ele assim: olha, segundo a minha palavra, o Deus que diante cuja face estou, não haverá chuva. Se você começa a ler o livro de 1 Reis, no capítulo 18, você fala: nossa, como o cara pode dizer uma coisa dessa? Que, segundo a minha palavra, está literalmente isso, segundo a minha palavra, eu, Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. E nós descobrimos outra coisa, que no livro de Tiago diz que ele orou incessantemente para que não chovesse. E não choveu. Demonstra uma coisa, que ele se colocou dentre joelhos e orou a Deus, demonstrando que todo aquele que se humilha diante de Deus, se levanta diante dos homens. Você pode se sentir pequeno diante dos homens, mas Deus nos chama hoje para ir para o deserto, porque na escola do deserto nós podemos nos humilhar diante de Deus, mas Deus vai nos levantar diante dos homens. A promessa de João é que ele seria grande diante do Senhor, por causa do Deus que ele servia. É por isso que, como ele é comparado com Elias, Elias vai para o deserto, e Elias é alimentado por corvos e pelo Senhor. João, ele vai para o deserto, e lá ele descobre primeiro quem ele não é, para depois saber quem ele é. Esse é o evangelho
que transforma a nossa identidade. O evangelho que transforma a nossa identidade, primeiro diz quem nós não somos. Nós não somos salvadores de nós mesmos. Nós não vamos resolver nosso problema. Mas o evangelho demonstra a escola do deserto, que onde Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Talvez nós sejamos a escola do deserto, mas sabe de uma coisa? O deserto pode até não ter água, não ter torrentes, mas as torrentes e as fontes do Senhor continuam jorrando sobre a nossa vida. Você pode não ver promessas, você pode ver apenas areia, apenas mato, apenas nada, mas Deus continua jorrando sua bênção sobre a nossa vida. Diante de Deus você encontra um Deus que não te desampara, um Deus que te encontra e te diz: eu vou te lembrar das minhas promessas para você, porque não depende de você. É por isso que você está no deserto agora. É por isso que nos versículos 25, meus irmãos, acompanhem comigo. Então ele perguntou: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o que vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse foi a respeito da confissão de João. João fala a respeito de quem ele não é. Depois ele fala a respeito de quem ele é e de onde ele veio. Mas primeiramente ele fala a respeito de quem Cristo é. Nós não somos chamados a falar de nós mesmos. Por isso que o evangelho não é sobre nosso testemunho pessoal. O evangelho não é sobre o que Deus fez na nossa vida como transformação pessoal. Mas é o que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que diante disso Deus quer transformar o nosso ego. Deus quer transformar a respeito de quem você acha que você é. Mas sabe de uma coisa? As pessoas têm achismo de quem nós somos. Nós temos julgamento de quem nós somos. Mas Deus não tem achismo. Deus tem diagnóstico. Ele sabe qual é o nosso problema. Ele sabe como resolver o nosso problema. É por isso que, diante disso, meus irmãos, João demonstra uma coisa muito importante. De que ele não é o Cristo, nem profeta, nem Elias. Ele é uma voz que clama no deserto que ninguém ouve. Mas que ele passou pela escola do deserto e que ele foi transformado para poder dizer que ele é o Cristo. Que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai ser aquele que vai derramar o Espírito dele e vai nos lavar a ponto de nos tornar novas pessoas, justificados e perdoados por ele. Mas também aquele que vai trazer juízo para toda injustiça que acontece conosco. Deus não quer falar a respeito do que você pode fazer essa semana, mas responder a respeito de quem você é, de quem Ele é. O Evangelho, quer saber como o Evangelho transforma nosso ego? Quando Jesus, ele é confrontado pelos opositores, eles dizem assim: ó Jesus, tem um homem chamado João lá, parente seu, sabe, João Batista? Ele está batizando uma galera, ele vai tomar os seus filhos, Jesus. Ele vai tomar os seus discípulos. O que você vai fazer com isso? Você está batizando e ele está batizando também? Não tem uma divisão aí? Querendo tentar Jesus. E o que Jesus responde? Esse homem, João Batista, não existe nenhum homem nascido de mulher que seja maior que ele. Dentro dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que o João Batista. Demonstrando que ele reconhece o ministério do seu parente, do seu precursor. Mas não deu certo com Jesus. Vamos atrás de João Batista, por causa que ele não é o Cristo. Vamos atrás dele para poder demonstrar, encontrar uma falha no caráter dele. É por isso que vão até João Batista e perguntam: João Batista, Jesus está batizando agora, você não começou com isso? Ele está copiando isso de você, ele vai tomar os seus discípulos como já fez. Ele tomou os discípulos de você e agora os seus discípulos estão andando com ele. Ele vai tomar o seu lugar, João Batista. O que João Batista responde? Convém que ele cresça e que eu diminua. O Evangelho de Deus os transforma a ponto de dizer assim: olha, não importa o que eu penso a respeito de mim, não importa o meu ministério, não importa a minha eloquência e a minha unanimidade diante das pessoas, importa quem ele é. O nosso ego transformado por Deus transforma também o nosso coração para entender que a maior mensagem não é a respeito de mim mesmo, não é a respeito daquilo que eu posso dar como eloquência, mas a respeito de quem Cristo é.
Mas, meus irmãos, a respeito da nossa vida, a respeito de quem nós somos, então nós também somos pecadores. E nós também podemos ser desfocados diante da nossa vida. Sabe por quê? Porque Cristo, que viveu uma vida perfeita, teve amigos, curou pessoas, encontrou pessoas e transformou a vida delas, ressuscitou mortos, curou enfermos, agora está preso numa cruz, e dizem assim: este é o Deus dos judeus? Foi-se a glória de Israel, porque agora esse homem aqui que está nessa cruz, agora não tem como sair dela. Desce daí se você não é poderoso, desce daí se você não é o rei dos judeus. E diante de tudo aquilo, os homens perguntam para um homem chamado Cefas, Pedro, e perguntam assim para ele assim: olha, você não é aquele homem que andava com aquele galileu ali? Eu sei, eu já vi você. E o que ele responde, meus irmãos? Eu não sou. A negação e a confissão. Perguntam outra vez, em outro momento. Eles dizem assim: olha, eu sei quem é você. Você andava com aquele nazareno. Eu já vi você diversas vezes com ele. O que ele diz? Eu não sou, eu não conheço esse homem. O nosso pecado faz que nós não confessemos a Cristo por causa da nossa vergonha, por causa do nosso ego. Pela terceira vez, perguntam: eu sei quem você é. Você é aquele que andava com aquele Galileu, aquele Jesus Cristo que foi crucificado. O que Cefas diz? O que Pedro diz? Eu não sou, eu não tenho nada a ver com esse homem. Nosso pecado diz isso. Porque nós temos vergonha de Deus. Nós não queremos a Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, porque tem muita gente que se envergonha. Diante do nosso pecado e da nossa vida não regenerada, nós tínhamos vergonha de Cristo, dizíamos assim: olha, eu não tenho nada a ver com esse homem, esqueçam a respeito disso, eu não tenho nada a ver, eu não sou. Mas nós temos um Deus que se fez homem, e que diante do Getsemane, na sua dor mais profunda, no momento em que ele estava se sentindo abandonado pelos seus amigos, e quando dizem assim: procuramos o Nazareno, Jesus de Nazaré, o que ele diz? Eu sou eu que vou curar essa geração, eu que vou morrer numa cruz diante dessas pessoas, diferente dos que me negam, diferente daqueles que colocam sua vida em si. Eu sou aquele pelo qual há vez de procurar. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele pelo qual vou me entregar numa cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É por isso, meus irmãos, porque não importa mais quem nós somos, não importa mais a respeito do que as pessoas acham de nós, mas sabemos quem Ele é. É por isso que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, Ele demonstra diante dos seus discípulos a respeito de quem Ele é. Em Lucas capítulo 24, os discípulos que andavam trôpegos, assim, vacilantes, assim, choram diante de Deus. E eles dizem: acabou tudo, foi-se a glória de Israel. Mas Jesus aparece no meio deles, Ele vai ao encontro deles e diz: eu sou. Ele encontra Pedro depois disso e diz: Pedro, venha, porque eu vou te lembrar das minhas promessas. Nós temos um Deus que vence a nossa maldade, que vence a nossa negação contra Ele, e que não se importa diante dos nossos pecados, mas nos justifica. Saiba que Deus não veio apenas perdoar o nosso pecado, mas Ele veio nos justificar, Ele veio nos capacitar para nós termos uma vida justa. É por isso que diante de todas as pessoas pelas quais Cristo encontrou e salvou, Ele quer demonstrar uma coisa, meus irmãos: que jamais a vida daquelas pessoas foi a mesma, por causa que Ele nos justifica. Você não precisa mais ser escravo do medo a respeito da falsa identidade. Você não precisa mais depender da opinião das pessoas a respeito de quem você é, por causa que você tem alguém que se entregou por você e disse: eu sou aquele que vai tomar o lugar deles. Por isso que o Satanás não pode te acusar, porque você pode dizer assim: olha, minha culpa não está mais em mim, a minha culpa foi levada por Cristo na cruz. É por isso que Cristo, diante das nossas acusações, Ele diz: eu já paguei, ponha na minha conta. Eu satisfiz a justiça de Deus diante deles, e eu paguei. Quando você olhar para a cruz, veja mais do que uma imagem bonita para dar exemplo.
Veja um Deus que se fez homem e sofreu as maiores humilhações e disse: eu sou a ressurreição e a vida e eu vou pagar por eles. Por isso que ele ressuscita ao terceiro dia, para demonstrar uma coisa: que existe solução para a morte. Existe um problema existe uma solução para o nosso problema de identidade, porque agora esse Deus quer transformar o nosso caráter, quer transformar a nossa vida e nos fazer ressurgir. Ele quer transformar você. Ele quer transformar o seu viver. Ele quer transformar a forma pela qual nós somos quebrados. E quer destruir a nossa autoconfiança. Meus irmãos, qual que deve ser o nosso maior objetivo hoje? Dizer para as pessoas, defender a nossa reputação? A resposta de Cristo é: cuide da sua piedade, que eu cuido da sua reputação. Porque Cristo sofreu uma das maiores humilhações, para que hoje eu e você tivéssemos o maior status de todos, filhos de Deus. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Meus irmãos, existia um homem que era o melhor mecânico da cidade. Pensem comigo, ele era o melhor mecânico da cidade. E diante disso, esse homem que era o melhor mecânico da cidade, que todos os mecânicos da cidade levavam para ele quando não tinha mais jeito, ele se colocou diante da sua família para poder viajar, para tirar umas férias, né? Ele se coloca para poder viajar de férias. E coloca a família no carro e vai embora. No meio da estrada, o carro quebra. Mas não tem problema. Por quê? Porque ele é o melhor mecânico da cidade. Ele sabe resolver o problema e o carro é dele ainda. Ele começa a arrumar o carro. E várias pessoas param na estrada e ele diz: não, tudo bem, eu sou um mecânico, sou muito bom nisso. Eu posso resolver o problema. Muitas pessoas param, muitas pessoas tentam ajudar. Ele fica até a noite tentando arrumar o carro e não consegue. E a esposa atrás já fica agitando com os filhos ali, né? Não consegue resolver o problema, ele começa a ficar nervoso, não é verdade, meus irmãos? Sabe como é que é, né? E aí chega a noite, ele exausto, para um homem no outro lado da pista, com um carro grande, bonito, um homem bem vistoso, e diz a ele: eu posso ajudar o senhor? E aquele homem desaba: como que você acha que pode me ajudar? Eu sou o melhor mecânico da cidade, e o pior, esse carro é meu. Esse carro eu comprei, eu arrumo esse carro direto. E se eu não consigo, quem é você para poder resolver meu problema? Se eu não consigo. Esse homem gentil ouve o que ele diz e diz assim: eu já entendi quem você é, mas você não sabe quem eu sou. Eu sou Henry Ford. Eu fiz esse carro e eu sei onde está o problema. Sabe qual é o nosso problema de identidade, meus irmãos? É que nós achamos que nós somos que nos formamos. Mas Deus, não. Deus, Ele tem a convicção de que Ele que nos fez. A palavra de Deus diz que o Senhor formou você no ventre da sua mãe. Ele o teceu no ventre da sua mãe para que você pudesse ser filho dEle. Ele te conhece antes do nascimento, de modo que sua vida não é em vão, que você nasceu por um propósito de Deus, e porque se você está aqui nessa manhã, é por causa que Deus marcou um encontro com você, para que Ele pudesse que você não conhecesse mais a respeito de si mesmo, não do que as pessoas dizem a respeito de você, mas a respeito de quem Ele é. Por isso que eu não sou, vocês não são, nós não somos, mas Deus é, Jesus Cristo é. Por isso que hoje você não precisa recorrer ao seu conhecimento, recorrer às pessoas. Olhe para o céu, recorra ao Senhor, olhe para cima dos montes e veja que de lá virá o socorro, e olhe para cima e veja a cruz, e veja um Deus que já resolveu o problema por você. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Deus, porque nós não somos os salvadores da nossa família. Nós não somos os salvadores, Pai, daqueles que achamos que podemos resolver o problema de todos, mas nós não somos, Deus. Nós não somos profetas, nós não somos ninguém, mas em Ti, Deus, nós somos filhos de Deus. Por causa do Teu Santo Espírito, Deus, que nos diz quem nós somos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos ser filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, Pai, transforma o nosso caráter, o nosso ego, e nos diz quem nós realmente somos. E nos apresenta Teu Filho Jesus Cristo, para que através de nós, a nossa vida possa ser transformada. Em nome de Jesus. Amém.